Prumo de centro. Isso aqui é essencial, né? Esse tipo de trabalho. Quem viu um desse aqui não sabia para que é para isso aqui, ó. Aqui é o ponto exato, onde a máquina vai ter que furar um buraco de 70 centímetros de diâmetro. Na preula. Como é que é? Então, amigos internautas, então, eu estou marcando os eixos aqui, né? O eixo é o que? O centro do pilar, é o centro de tudo, o centro de cada elemento. Por exemplo, o eixo da obra é o eixo da obra, o eixo do pilar é o eixo do pilar. Dali ele se divide para os lados. Aqui eu estou marcando o eixo das sapatas, né? Que vai dar o eixo dos pilares, porque eu quero centralizar a sapata bem, o pilar bem no meio da sapata, do furo, né? Assim eu decidi, né? A gente pode jogá-la para o lado, na extremidade, bem no meio. É uma decisão que a gente tem que tomar aqui na obra, né? Onde vai botar. Se tiver algum terreno do lado, que você tem um extremo, você tem que deixar o furo faceando. Tipo, lá eu fiz faceando. Mas agora que como é dentro do próprio terreno, a gente centraliza bem no meio para ter mais resistência, certo? É tomar decisão. Você quando vai pegar para... Quando a liderança chama você, como assim a liderança chama você? Assim, porque ninguém pensa em liderar alguma coisa. E qual a diferença de quem lidera e quem é liderado? Nenhuma. Na vida cotidiana não muda nada. Nada. Ninguém é mais do que ninguém, ninguém é menos do que ninguém. São apenas pessoas que fazem o seu trabalho da maneira que elas gostam, né? Mas eu vejo que a coisa que mais identifica as pessoas que começam a liderança a chamar ela, as pessoas a perguntar para ela, é a pessoa que mais se arrisca. A pessoa que mais corre risco. Não tem medo do risco. Ela conhece o risco. Ela tem medo do risco, mas ela tem medo de enfrentar o risco. Essa é a diferença. Porque é bastante arriscado. Veja um exemplo. Uma vez eu trabalhei muito tempo numa empresa. Eu gosto tanto de trabalhar por empreitada, como trabalhar para alguém. Mas só quando eu estou trabalhando para alguém, é como se a empresa fosse minha. Não tem diferença. Não. Eu dou o meu suor. Então, deixa eu contar uma história para vocês. Tomada de decisão. Eu trabalhava numa empresa, eu tocava 3 obras nessa empresa. E tinha uma obra dentro da SATIC. E nós estávamos fazendo ali, do lado tinha um concorrente nosso fazendo outra obra. Só que a nossa não tinha um tapume ainda. Né? Não tinha um tapume, ficava tudo ali aberto, né? A outra estava bonitinha com o tapume, com as placas da empresa. Eu liguei para a nossa empresa, né? Disse, manda um caminhão de tauba. Tá, mandou um caminhão de tauba. Eles acharam que era para mim usar na obra. Eu fiz o tapume e tapei toda a obra. Fiz um tapume na obra. Sabendo que o dono da empresa não queria que fizesse. Ele não queria. Ele um dia até chegou a falar, João, lá eu acho que vamos deixar sem tapume, né? Porque é dentro da SAT, que ninguém entra lá mesmo, é lá no fundo lá, não tem risco de nenhuma criança ir lá mesmo, era muito longe. Lá é a área de... Tá, vamos ver. Vamos ver, mas quando eu cheguei lá, eu vendo a situação, eu vou fazer um tapume, fiz o tapume. Esse tapume, eu não fiz para mim. Para mim ainda era mais trabalho. Eu fiz pensando na empresa. Porque tinha outro concorrente do lado, tinha as pessoas da Unesc olhando a obra, a diferença de obra, tapume, né? Dá diferença em contratar. Dá diferença, é organização. Então eu fechei essa obra, de um caminhão de tauba, 12 metros de tauba. Um dia, por acaso, eu não fui na obra depois do horário, sempre ia depois do horário, passava nas 3, aquela ali eu já tinha ido, não sei, fui embora mais cedo não, fui no horário, né? O proprietário esteve lá, o presidente, e viu aquele tapume, tava ele um engenheiro, ele disse, ele ficou louco, né? Ficou louco. E na segunda-feira, quando eu cheguei, o engenheiro disse pra mim, cara, o cara viu isso aqui, o Luiz viu isso aqui, ficou queimado. Eu disse, o Luiz ficou queimado. Eu disse, não, peraí, que eu vou falar com ele, né? Quando eu tomei essa decisão, eu sabia dos riscos. Qual era o risco?
O risco era ele me cobrar o caminhão Tauba e eu ter que pagar. Se ele me cobra, eu pago. Só porque ao mesmo tempo que eu pago, eu dou os 30 dias. Porque eu não iria querer mais trabalhar com ele. Não, óbvio. É óbvio, eu iria pagar. Ia pagar sem reclamar. Por quê? Porque ele poderia cobrar. Poderia, sim. Mas daí eu liguei pra ele. Eu liguei pra ele e ele disse, João, por que tu não me ligou pra fazer esse tapume? Eu disse, sabe por que eu não liguei? Porque tu não ia querer fazer, eu disse. Eu não te liguei porque tu não ia deixar fazer. Aí nós ia ter uma treta. Eu disse assim, porque é o seguinte, tu estás aí sentado no escritório, fazendo o teu trabalho, e muito bem feito. Porque a empresa estava indo bem, pagava certo, e muito bem feito. Agora eu estou aqui fazendo o meu. Tem coisas que eu não consigo te explicar por telefone, a minha visão. Essa é a minha visão. Por isso que eu não te falei nada. Porque tu não ia deixar eu fazer. Então, eu faço sem saber. Depois a gente... O que mais que ele podia me fazer? Era me cobrar salva. Ou me mandar para a rua também. Eu iria consciente que eu tomei uma decisão. Enfim, eu disse para ele, tu estás aí, fazendo um bom trabalho, eu estou aqui fazendo o meu. E digo mais, se para cada coisa que eu tivesse fazendo uma obra, eu fosse ligar para ti, isso é mais fácil tu pagar um servente. O servente te liga cada coisa que ele vai fazer, do que me pagar o preço que tu me paga. Tu me paga para mim decidir coisas. Eu sei o teu olho aqui, e funcionou até hoje. Tanto que eu tenho 3 obras para tocar, enquanto todo mundo toca uma. Por quê? Porque eu sou o teu olho aqui, tu entende? E ele entendeu, por quê? Porque ele era razoável. Ele era razoável. Ele sabia que tudo que eu fazia era pela empresa. Não era por mim. O que eu ia ganhar fazendo um tapume? Eu ia atrasar minha obra ainda. E quem é um mestre de obra sabe que quer entregar a obra no prazo. Com aquilo eu ia atrasar minha obra. Mas para a empresa ia ficar melhor. Ali era o meu ganha-pão. É isso aí. Então os riscos, é isso que diferencia muitas vezes alguém dá um trabalho para nós liderarmos ou não. Os riscos e as tomadas de decisões. Com as tomadas de decisões, esses riscos que a gente vai correndo, sem a gente perceber, as pessoas vão dando mais tarefas para a gente. Porque liderar é ter muito o que fazer. É ter muito o que pensar. Não é bom. Não é bom aos olhos, né? Eu gosto. É o meu trabalho. Mas não vejo isso mais do que os outros. Não, todo mundo é igual. Essa é a minha percepção de vida. Como eu falei uma vez para você, se um cara decide ser um servente o resto da vida e ele é um bom servente, qual a diferença em ser o mais feliz ou menos na vida cotidiana? Nenhuma, não tem diferença. A diferença é tu fazer aquilo que tu gosta e te empenhar em fazer bem feito. Essa é a diferença. Tu gosta de fazer aquilo, gosta, faça bem feito. Né? Tu gosta de tomar decisão? Gosto. Gosto e já calculo o risco, tá? Calculo o risco. Ah, se eu vou decidir isso, mas se acontecer isso, pá, o cara pode me cobrar tábua. Eu tenho dinheiro para pagar? Eu tenho, eu pago. Eu pago só porque eu já sei o que fazer, eu peço 30. Por quê? Porque eu não vou querer trabalhar com um patrão desse. Eu não queria. Eu gosto de trabalhar com uma pessoa que eu admire. Que eu gosto de ver como ela trabalha, como ela se empenha. É isso. Aí a gente acaba criando um grupo de pessoas que todos são mais ou menos assim, gostam de se empenhar, gostam de fazer as coisas bem feitas. Claro que todos somos imperfeitos e erramos. Isso sempre vai ter algum atrito, alguma coisa, mas nós temos que saber solucionar. Às vezes alguns atritos é cortar a relação. Algumas vezes a conversa ela funciona, algumas vezes a gente só corta a relação. Valeu? Comente aí, compartilhe, só um pouco de nostalgia, como é que é. Tava aqui pensando, eu fui conversando sozinho, então agora eu vou conversar um pouco com o celular. Eu conversei sobre esse assunto comigo mesmo a manhã toda. Como é que é? Valeu!